Meu Deus, não fazem isso. Um dos grandes problemas que nós temos, desculpa, doutor Marcelo, é a fragilidade das instituições. As nossas instituições são frágeis, não têm autoridade, porque quem manda nelas são pessoas externas às instituições. Portanto, em condições normais, não obstante seja um crime de natureza particular, a partir do momento em que se faz uma denúncia dessa natureza, as instituições públicas devem imediatamente se pronunciar e garantir que haverá um inquérito sobre esse assunto. Está a falar diretamente da Procuradoria-Geral da República. O inquérito tem que ser sério, tem que trazer dados, tem que trazer informações. E nós temos esse problema. Doutor, e como é que interpretas o silêncio das autoridades angolanas? Quando um comandante... Como é que pode ser interpretado? Como prudência? Quando um comandante... Qual é a interpretação que faz? Eu vou chegar até ali. Quando um comandante da polícia diz assim, não haverá inquérito nenhum diante de mortes de pessoa, tanto estamos a mostrar pessoas que têm mais poder que as instituições. Onde há morte de pessoas, não é possível que uma única pessoa determina, num caso onde ceifaram-se vidas, independentemente das circunstâncias, tem de haver primeiro um inquérito. E o inquérito tem que ser sério, isento e com responsabilidade. Isso é Estado. Isso não são atos de pessoas singular, é o Estado. Os atos do Estado são permanentes, eles ficam. Mesmo quando sai um titular, há um princípio da continuidade dos atos administrativos, outros têm de retomar. Portanto, o que nós assistimos na nossa realidade, aliás, quem acompanhar a entrevista e alguns pronunciamentos de um indivíduo que diz ser ainda dos serviços de inteligência, que é o senhor Miguel Ângelo, vamos poder perceber determinadas coisas como funcionam. Portanto, se as instituições, o doutor Mabanza diz, tem que fazer participação, a PGR não vai fazer nada. Pode até começar um processo, mas quando chegar num momento em que identificar as pessoas e saber quem são essas pessoas, ele para, não avança. Porque essas pessoas são intocáveis. Não sei se o doutor Mabanza tem um link na PGR, desculpa, doutor. Eu tenho um processo lá contra o ministro das Relações Exteriores. Ajuda-me, por favor, para que aquilo ande. Entrou em julho do ano passado. No normal, eles tinham 15 dias para indicarem o magistrado competente, ter o processo. De julho do ano passado até hoje, o processo não tem magistrado, não tem número, não tem nada. Doutor Castanhos, quem foi o as queixoso? instituições não têm autoridade, não exercem as suas responsabilidades. Quem foi o queixoso? O que é que o senhor Não, o fez? Ministério das Relações, isto é público. O Novo Jornal divulgou agora uma matéria que o Ministério das Relações Exteriores foi condenada a repor a legalidade contra funcionários diplomatas que eles mesmos fizeram. E o Ministério das Relações Exteriores não cumpre. E quando falo Ministério, é o Ministro. E como ele não cumpre, ele comete um crime de desobediência, de prevaricação, porque, sobretudo, o titular de um órgão, diante de uma decisão judicial, ele não cumpre. Por quê? Porque ele se apercebeu que os órgãos do Estado são espantalhos. O FES sabe o que é espantalho? O espantalho é um instrumento que se coloca na lavra para assustar os animais, para não comerem a plantação. Só que os animais, eu disse isso há pouco tempo numa outra instituição, só que os animais são inteligentes. Com o tempo vão-se a perceber que aquilo não é segurança, é espantalho. E comem até a plantação que está próximo do próprio espantalho. Ora, quando um titular de um ministério, um ministro, diante de uma decisão judicial, não cumpre, é porque ele já conseguiu medir os órgãos judiciais e se apercebeu que são espantalhos. Só servem para espantar, não tomam atitudes. O ministro está a desafiar a justiça. Está acima, não está a desafiar, ele está acima. Ele é imune, ele é intocável. Percebes? Quanto mais um Teixeira Cândido tentar uma ação na PGR, contra quem? Vamos começar pela doutora Mabanza, até fez a pergunta. Quem pode pôr ordem nisso, afinal? Eu gostava que o doutor Castanhos me respondesse. Quem pode pôr ordem neste círculo? Por favor. Não, o doutor Mabanza, quando faz esse apelo, na verdade ele está a fazê-lo propositadamente.
está a induzir, porque sabe que posto lá o processo morre, acaba o assunto. Pronto, é uma das formas omissa de resolver o problema. Festo, Hoje é preciso fortalecer-se as instituições. As instituições têm que ter poder real. Está a perceber? Tem que ter poder real. Quando se tem poder real, eu não dependo de orientações. Quando um juiz de um tribunal do topo é convidado a se retirar e ele se retira, não há autoridade. Já vamos falar. Já vamos falar da justiça da tua é dessas coisas, doutor Mabanza, que está a vir agora do exterior e conhece pouco a nossa realidade. A nossa realidade é esta. As instituições existem, mas elas não têm autoridade. Porque alguém manda nelas. Eu penso que... Está a ver? Eu penso que temos que ter calma, até porque o doutor, como técnico de direito, vai continuar a exercer as suas funções para, de facto, ver a solução do problema. Pede-me que eu lhe ajude. Penso que o doutor faz isso de forma irônica, porque o doutor sabe o que fazer. Eu não faço de forma irônica. Sabe por que eu disse isso, doutor Mabanza? Sabe por que eu disse isso? Porque doutor Mabanza desconhece a nossa realidade. Vou dar um outro exemplo. Vou dar um outro exemplo. Eu, no processo Mangenas, eu interpus 3 habeas corpus. Está a falar agora, doutor, enquanto advogado e deve trabalhar nisso. Ok. Sabe para que serve o habeas corpus? Sabe quantos dias o juiz-presidente tem para receber habeas corpus? Para responder? 5 dias. O juiz João Bessa não responde os 3. Não respondeu nenhum deles. É a instituição que deve tratar disso. Diga-me onde é que eu mais vou. A administração municipal? É isso que eu queria lhe dizer. O que eu queria lhe dizer é o seguinte. As instituições não funcionam, doutor Mabanza. Esse é o grande problema. O que o doutor Mabanza tem que dizer aqui é que os titulares dos órgãos que têm responsabilidade de exercer funções têm de ter responsabilidade de Estado. Está bem, doutor Chinage. Agora veja só. Tá? Por exemplo, tal como o doutor esclarece que tem tido alguns insucessos nesse sentido. Não tenho tido insucesso, não sou eu. Acha que... Doutor, peço desculpa, calma, doutor. Não sou eu. O doutor tem que dizer assim. Já que o doutor Kishinacho diz que as instituições não têm autoridade, não sou eu. Eu faço. A mim cabe fazer. Está bem. Não diz que eu tenho, quando diz que eu tenho tido insucesso, significa que eu não tenho capacidade. Eu tenho. Eu escrevo. A instituição que deve resolver. Agora, se calhar o próximo... Deixa a parte da aula para mais tarde. Deixa-me só terminar. Vamos aqui responder a questão política. Não, um momento. Deixamos essa questão de aula para... Não vai. Senão vamos sentir... Está a responder as 2 questões. Está a responder as 2 questões. Não, convém que me permita só que eu faça isso agora. Doutor Mabanza, por favor. Doutor Chinacho, tenha calma. Primeiro é que... É que Chinacho. Certamente. Muito obrigado, doutor. Primeiro é que, como técnico, conforme diz que as instituições, para o seu trabalho, pelo menos nos 2 casos que deu o exemplo, não foi coerente. Mas também da minha parte. Vou reiterar. Calma, doutor. Não, é que tem que usar os termos corretos. Sabe o que é não ser coerente? Eu não posso lhe dizer. Sabe o que é falta de coerência, doutor? Eu não posso dizer. Onde há falta de coerência? Há pronunciamento. É que aqui nem há pronunciamento. Meu colega, permita-me só que eu termine o raciocínio, faz favor. Pois, da minha parte, por exemplo, diria diferente. Que nos exemplos de casos que eu lhe diria, não aconteceu o mesmo. Isso significa que existe... Quem são os clientes? Não, calma só, doutor. Deixa-me só que eu... Quem são os clientes, doutor? Deixa-me só que eu termine. Significa que diante desses 2 factos temos 2 verdades. Doutor, quem são e aqui vamos dizer qual é a verdade verdadeira, por exemplo. Diante de uma decisão judiciária que é falar de 2 verdades. Não é decisão judiciária, doutor Keshinacho. Eu acho que não me compreende. Deixa eu terminar. Eu estou a dizer. É interessante o que ele está a dizer. Se o doutor está a dizer que não teve resultados nesses 2 casos que deu, e eu estou a dizer que nos meus 2 exemplos dos casos que eu lhe diria teve sucesso, ou pelo menos tive resultados, então estamos diante de uma contradição. 2 verdades. A sua e a minha. A sua e a minha. Não, calma. Quem pratica isso? A mesma instituição. Agora tem que me deixar terminar o raciocínio, senão assim fica complicado depois. Desculpa. São 2 verdades. Aqui haverá necessidade de encontrarmos qual é a verdade verdadeira. Isso significa, concluindo, que existem alguns problemas que a nossa administração tem em certas fases, mas em outras fases também a administração faz bem. O que significa que devemos reconhecer que, de facto,
não é? Existem alguns problemas, algumas burocracias nos serviços administrativos, mas isso não deve ser o motivo para englobarmos todo o Estado. Ou seja, no fundo, quero dizer o seguinte: existem coisas negativas, é verdade, mas também existem coisas positivas. Está a dizer que a justiça favorece uns em detrimento de outros? Lhe convém. Doutor Mabanga, tem consciência do que está a dizer? Como quem faz justiça. Tem mesmo consciência do que está a dizer? Doutor, eu tenho a consciência do que eu estou a dizer. Pois. E eu estou a dizer doutor Mabanga está a dizer assim. Eu repito. Está a dizer assim, doutor, pratica o ato de uma instituição. Existem exemplos que são maus, como o que o doutor citou, mas também existem exemplos que são bons. Cita-me como que eu sei. Eu vou dar 12 exemplos. Eu, do ponto de vista. Eu vou dar 12 exemplos que são práticos. Do ponto de vista profissional, doutor Questionar, já vou lhe deixar falar. Eu não estou autorizado para falar de um processo de um cliente que sei que está a tramitar, ok? Numa instituição pública como a que o doutor se referiu, estamos a falar do Tribunal Supremo, quando ainda não chegamos ao final desse processo. O doutor sabe que não se faz isso. Talvez lhe dissesse... Encontrou uma boa saída. Vou lhe chamar a atenção que não faça mais isso. Mas a questão ainda doutor Questionaste, doutor Mambaza, vamos ouvir o doutor Anselmo. É mesmo já mesmo para encerrarmos. É para dar um remate final. Porque ouvimos o Dr. Mabanza, e é assim que temos que lhe designar também, mas eu percebo que ele não entendeu, não interpretou o assunto, e ele entrou quase a queima-roupa no assunto, e começou a dizer as coisas que não batem mesmo. Porque quando fala que a organização é internacional, está assediada no estrangeiro, eu esperava que ele citasse uma organização nacional que pudesse fazer esse trabalho. Número 1. Número 2, queria minimizar a figura do jornalista Teixeira Cândido. E ele se esqueceu que o Teixeira Cândido, a data dos factos, foi simplesmente o sindicato, o secretário do sindicato dos jornalistas. E desencadeou a greve geral na comunicação social pública. Foi pela primeira vez que todos os jornalistas sentaram-se, ficaram de pé. Acha que é uma figura minimizante? Não, eu não fiz isso. Um momento. Acha uma figura minimizante? Acha que não teria motivos para que o telefone dele fosse submetido a este tratamento? E acha que as organizações internacionais não reconheceriam algum potencial que pudessem lhe dar motivos para espionar esse cidadão? O seu problema aqui é elogiar. Com que propósito? E com que propósito o Estado angolano faria isso? Não. Responda-me a minha pergunta. Não, mas responde-se com a mesma pergunta. Deixa-me só ainda concluir o raciocínio. O seu problema aqui é trazer sempre a narrativa de agradar ou agradecer. Nós agradecemos sempre. Olha, nós agradecemos sempre, até as mortes que vêm pela semente das pessoas. Não, doutor, aqui o discurso é sobre a espionagem. Essa questão é muito séria. Não pode dizer, não pode citar o nome de partidos políticos, porque também nós podemos pensar que a UNITA também pode fazer a mesma coisa. Um momento. A UNITA também pode fazer isso. Tem capacidade financeira para tal. Eu lhe recomendaria, em certos assuntos, você discutir com propriedade. Tu entras no doutor, não precisa atacar a minha pessoa. Ataque a minha opinião, doutor. O doutor Anselmo sempre faz isso. Sabe por quê? Penso que se denota alguma falta de argumentos. Espera. Sabe por quê? Porque se nós chamamos aqui o agente dos serviços de inteligência honesto, confirma o que está a se passar. E tu estás lá também? Tá bem, chame, então vamos aguardar. Doutor Mabanga, está em causa aqui é a liberdade das pessoas, tá? É a sua própria liberdade também. É a liberdade de todos os profissionais, todas aquelas pessoas que exercem funções com alguma responsabilidade. E quando as pessoas se sentem intimidadas, provocadas, limitadas, elas devem socorrer-se aos órgãos públicos. Isso não pode acontecer mesmo, para que seja reposta a liberdade. Está solidário até. Quando os órgãos públicos que têm a responsabilidade de assim o fazer não fazem, então há aqui um desvio. Eu não sabendo quem fez isso. Doutor Anselmo, eu não minimizei. A partir do momento que por favor, não sabe, o doutor Anselmo disse que eu minimizei. Não sabe quem fez isso. Então temos que apelar o Estado para que possa identificar. Mas é isso que eu disse. Que teríamos calma,
que a queixa do Teixeira Cândido Você diz que ia fazer de fora. Não, calma, doutor. Só está a dizer, está a fazer recorte num discurso. Doutor Mabaza, doutor Mabaza, por favor. Não, mas eu disse no meu discurso, só para terminar, no meu discurso eu disse também que se o jornalista fizer a queixa, o Estado angolano vai intervir no sentido de instruir o processo. Mabanza, sempre que há uma denúncia pública, os órgãos públicos devem se pronunciar. O doutor Manuel Cangundo já explicou melhor do ponto de vista jurídico o que isso significa. Não. Quando alguém é defamado, a pessoa é que tem que ir dizer, olha, não, só estou a lhe dar exemplo para dizer que se o crime é privado, não, calma. Foi citado um órgão público. Calma, doutor. Como está a praticar ato ilícito. O Estado deve aparecer na salvaguarda do primeiro desse órgão e se pronunciar e garantir que vai esclarecer o caso. O caro jornalista vai fazer uma ação judicial ou não. O jornalista vai fazer queixa. Veja só a imagem que vamos ficou perante essas organizações que denunciaram isto. Doutor Anselmo, por favor. Eu devo confessar que hoje os senhores estão tornando muito difícil a minha tarefa. Vamos tornar mais fácil. Não, é que o doutor Mabanza provocou a todos. Acho que até lá em casa devem estar. Ele não pode mentir. Vamos avançar. Ele tentou estimar a inteligência dos outros. Qual é o problema? Vamos avançar. Cada um tem a sua opinião. Está bem comportado. Só que agora, suas excelências estão a atacar a pessoa e não estão a Vamos avançar, meus atacar as senhores. ideias. Doutor Mabanza, por favor, vamos ao segundo tema. Acorda cedo, põe o pé na estrada. Deixa o filho em casa com uma vontade de voltar pra casa. Quando chega à praça,